Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui para mostrar e também comentar como é que foi minha experiência lá no Quarteiro, né? Quarteiro Experience. Enfim, um evento do Quarteiro que foi em 2025, tá aqui, ó. Que a gente ganhou esse crachazinho aqui. A gente ganhou também esse bloquinho de notas e a canetinha aqui, ó. Pra gente anotar tudo o que os palestrantes estavam falando, tá? Eu anotei aqui, ó, um guiazinho que e dos palestrantes, né? E assim, bicho, eu recomendo pra caramba, tá? Que você que tem hamburgueria, porque, beleza que falou mais de hambúrguer, porque o Quarteiro vende hambúrguer, tava com o Pão, que também vende, consequentemente, hambúrguer, né? Eles não vendem hambúrguer, ele fornece para hamburgueria. Então, enfim. E algumas outras marcas lá. Mas, enfim, eu quero deixar mais claro se a experiência valeu. E antes de qualquer coisa, bicho, valeu pra caramba. Alguns pontos negativos eu vou falar depois, mas eu vou falar logo os pontos positivos, né? Dos palestrantes, bicho, eu sou um cara que vivo do comércio. Eu vivo de um boteco, eu resgatei um boteco que estava acabado. Eu tentei puxar a extensão dele, né, novamente, com a reforma, com a comida bacana, com atendimento, enfim. Isso é outro assunto. O assunto aqui é falar da palestra, né? Alguns palestrantes que me chamaram muita atenção, tá? Não vou colocar em ordem alfabética, eu vou falar assim, aleatório do aquilo que eu lembro aqui. O bicho fala logo do advogado Felipe Brito, né? Porque você já percebe que tem muitos advogados nas causas trabalhistas mediantes aos funcionários. E a gente nunca pensou de uma forma também da gente nos proteger de alguns funcionários que não rendem muito e ainda coloca a pessoa na justiça, na verdade. Então, eu recomendo para você muito o advogado Felipe Brito. Ele passou muita orientação para a gente, mas muito. Só que, tipo, o bloquinho de notas aqui, ó, tá todo em branco. Por que, Jorge, tu não colocou, tu não anotou nada? Bicho, as informações vêm daqui e daqui. Você vê e escuta, né? Então, para mim era mais fácil tirar foto e replicar alguma coisa mais interessante daquela palestra e depois anotar. Então, o advogado Felipe Brito, ó, top. Recomendo pra caramba. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. E vocês podem seguir lá também, tá? No Instagram. Eu recomendo. Ele tem até os logos, né? Protegendo o seu negócio. Bicho, eu até conversei com ele depois da palestra, porque tem uma situação meio específica lá no estabelecimento. E tava acontecendo coisas atípicas que não era para acontecer. E ele me deu todo o direcionamento. Todo o direcionamento, assim, só de ideia, né? Mas, enfim. Ó, advogado Felipe Brito, top. Eduardo Aguiar. Ele tem lá na gestão de alimentação. Bicho, vou falar uma coisa para vocês. Não adianta você ter amor. Olha o que eu tô dizendo a vocês. Não adianta você ter amor. Ah, eu amo fazer hambúrguer. Eu amo a parte culinária. Eu amo churrasco. Eu amo fazer pastel. Eu amo. Aqui é um canal, mesmo que novo, né? Deixa eu ajeitar aqui para não cair. Peraí. Outra coisa, eu tô no cenário no quarto da minha filha, viu? Dá uma desconta aí. Então, a gente aqui é empreendedor. Mickey Empreendedor MEI, né? Por isso que o canal é um MEI louco. Minha esposa também é empreendedora no ramo de confeitaria, é confeiteira. E não adianta você ter só amor pela parada. Ah, eu tenho um amor por fazer hambúrguer, eu tenho um amor de fazer bolo, isso, aquilo, outro. Sim, mas tu não tem amor nenhum na tua gestão. Porque eles são muito atrelados. A gente sempre bate nessa tecla. Eu sou muito chato em questão de precificação das coisas. Sabe por quê? Porque na hora, quando você for fazer a reposição semanal, quinzenal, mensal, do jeito que você faz, ou a reposição dia a dia, o supermercado, Atacadão, Ceasa, o que for, não vai ter amor por você não, boy. Não vai ter amor, não. Ele vai ter o valor dele. E aí tu tem gasto com energia, gás, funcionário.
e tu precificar lá embaixo, tu tá trocando dinheiro, tu não tá ganhando dinheiro, entendeu? Esse é um assunto também que tem que ser muito batido e replicado, porque gestão é tudo dentro da empresa, precificação principalmente. E muita gente, eu fiz 10 porções e deu tanto, isso aqui não dá pra ganhar tal. Não é assim, tem que ir pra caneta, tá? Então, recomendo também Eduardo Aguiar. Eu vou botar algumas fotos aqui dele para você ver também, tá? Outro cara também de gestão que eu achei pra caramba de bom é o Eduardo Bindes. Acho que tá certo mesmo aqui. Bindes, né? E é outro cara que também fala de gestão, né? Já tem muito aluno aí. E novamente batendo em questão de gestão. Porque tem que ter gestão. Pagar mensalmente um portfólio de comunicação de computador para ter, que tu tem acesso até em casa para depois, mas tem que ter, galera, não adianta não. Então esses dois caras para mim foi fundamental. Mesmo que eu tenha um amor na minha parada de querer vender, a gente quer ver o dinheiro entrar. Se o dinheiro não entrar, a gente já trabalha feito condenado. E o não vê o dinheiro entrar, a gente endoida, tá? Então gestão é tudo. E eu quero também mandar um abraço aqui para Edu Melo, do podcast, né? Que eu participei lá, do network que eu fiz com o Ebert, o cara do iFood. Eu recomendo aqui para você da região metropolitana do Recife, tá? Eu vou deixar também, Ebert, aqui para vocês o arroba dele, para você quiser olhar e quiser mais informações, tá? Cara, Daniel da Madre Teresa dele, né? O cara que me fez pensar novamente na minha família. Eu até chorei, não vou mentir pra você não, mas ele tá cheio de lágrimas. Não vou botar a foto aí pra vocês. Porque eu tô sempre botando a mão no nariz porque eu tô com coriza, tá? E eu tô com alergia. Mas enfim. Daniel, ele fez pensar novamente na minha família. A gente só pensa na gente, não pensa no dinheiro, porque a gente, nossas obrigações que a gente tem, né? Então, consequentemente, a gente remete a boleto, a dar conta das coisas. Mas a gente tem que ter o nosso tempo da nossa família, velho. E, bicho, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, que também trabalha no ramo, então é difícil. Tem essa dificuldade. Então, um domingo do mês, o último domingo do mês eu fecho e tiro pra minha família. É minha família. Ninguém mexe mais. Então, aquele cara me fez pensar como família. Só foi isso. Ele não me inspirou na questão de comida, mas ele me inspirou em questão de comida. De comida não, de família. Então, ele queria ser tão simples que Deus abençoou ele 3 vezes mais. E ele vende hambúrguer de terça a sábado. Domingo e segunda é fechado. Segunda é produção e domingo é da família. E é um cara que tem mais de 50 funcionários e vende. Para você ver, você que só quer dinheiro, 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 e você esquece do seu bem mais precioso, que é a sua família, tá? Eu mando um abraço para Daniel. Daniel gosta tudo de graça, macho. Eu gosto dos eventos que a gente faz muito network, né? E Daniel é um cara assim fora do comum, velho. Que Deus abençoe, meu filho, sua família, né? Que a família é grande, que eu sei, né? Muito menino, graças a Deus. Se Deus colocou, proporcionou para você, é porque sabe que você dá conta do recado. E não só de você, também dos colaboradores que trabalham com você. Um abraço, Daniel. Quero falar agora o cara que me inspirou, questão de culinária. Vou falar aqui, foi Beethoven, Picuí, né? Cara, esse bicho foi fora do comum, velho. De vez em quando a gente tá numa palestra, e por muitas vezes, a palestra, nesse dia específico, era o segundo dia. Nesse segundo dia, na minha concepção, Beethoven, ele destravou uma coisa na minha mente. De remeter a alguma coisa de infância da gente. E eu remeti a lembrança do queijo da minha avó, tá? Ele falava da carne de sol que a avó dele fazia. Ele falou, bicho, por que tu não pega algo que lembra a tua infância? Então, o queijinho, que é o queijo que minha avó fazia, eu vou fazer.
De vez em quando a gente quer fazer algumas coisas de prática, aquilo outro, e acaba esquecendo do simples, daquilo que nos marcou. Então Beethoven, eu também conversei com o Beethoven lá no evento, e Beethoven foi muito, mas muito gente boa. Que Deus abençoe demais ele, a família dele, né, a esposa dele também. É o cara que, questão de gastronomia, questão de ideias, né? E questão de comida, bicho Beethoven. É fora do comum. Agora também a gente fala pela palavra digital, que é Romero Dornelas. Pô, assim, Romero, ele conseguiu desbloquear muitas coisas que a gente não consegue fazer. Uma questão de iluminação, de fotos, aquilo outro, porque a gente vende pela internet, né? Todo mundo vê alguma coisa pelo YouTube, pelo Instagram, então a gente vende pela internet. E ele conseguiu alocar muito bem as ideias que a gente pode ter nas nossas ramo de alimentação, seja ele qual for. É por isso que eu digo, era falava de hamburgueria, mas era remetente a todos os, os âmbitos que a gente pode ter de questão de alimentação. Até porque Beethoven ele não tem hamburgueria, mas ele passou o conhecimento dele do restaurante dele, tá? Mandar um abraço também para Marcos Brito, que é um cara que é 01 aí também, né? Questão de hambúrguer lá de São Paulo. E uma das coisas que eu botei aqui para lembrar foi de Nelson. Porque a percepção, galera, de tudo que a gente tem que ter, veja só o que eu estou dizendo a você. Você pode amar, como eu já falei, a vender comida, a querer fazer direitinho. Mas se você não tiver gestão, você, olha, se lasca. A gente teve uma palestra lá com o Nelson, né? Da Masterboy. E Nelson falou, bicho, Guilhermina, que é a irmã dele, foi o 01 na questão de chegar e organizar as coisas. Depois que Guilhermina chegou, o negócio fez assim, ó. Por causa de gestão. A Masterboy hoje parece que só perde para Friboi não, para Swift, né? Só isso. Para você ver o tamanho hoje da Masterboy. Então, assim, se não tiver gestão, o cara quebra, pai. O cara quebra. Então, recomendo a vocês ter gestão. Eu amo fazer, mas se não tiver gestão, você vai se arrombar. Desculpa até o palavrão aqui, né? Aí também teve Bruno BBQ. Pô, o Bruno, ele não lembra, né? Mas eu falei com ele depois do evento. Lá atrás, ele tava fazendo hambúrguer pra galera, porque a gente ganhava tanto na janta como no almoço um hambúrguer. E a gente conversando lá com o Bruno, eu falei com ele. Ele falou, rapaz, eu não te lembro de tu não. Mas a gente trabalhou lá no Shopping Recife, no evento que teve lá. Acho que foi Churrascrava. Não lembro o nome do evento, que foi ali fora. Mas enfim, né? E eu dar um abração para Ebert, que eu já mandei aqui, né? Que é o Delivery, forma Delivery. Então, recomendo pra caramba. Alguns pontos positivos foi desses palestrantes. Cada um conseguiu agregar daquilo que ele domina, daquilo que ele consegue encaixar. Também teve Netão, ele explicou, mas não foi nada uma questão de hamburgueria, né? Foi questão mais de ideias, de posicionamento, de colocar na rede social, de uma coisa que a galera sempre bateu lá, de 4 ou 5 palestrantes que passou lá, questão de alimentação. Bicho, tem um cardápio enxuto objetivo. E uma coisa que também Netão falou, que eu até pensei dessa forma também, tu tem que fazer tudo com aquilo que tu gosta de fazer e daquilo que tu gosta de comer. Então, eu gosto de comer aquilo ali, eu vou lá e faço. Porque eu sei o manejo, o domínio, né? O domínio de cada um. E você replica para os seus colaboradores para fazer igual a você. E é isso. A questão foi mais network que a gente para pegar ali. Então, a gente não teve nada de culinária, mas questão de ideias que a gente pode alocar no nosso comércio, na nossa hamburgueria. Então,
a primeira parte negativa que eu vou falar é porque teve gente que não foi pro evento para aprender, extrair alguma coisa, e sim para conversar, meu irmão. Aí não dá. Uma zoada, direto falando. Parece que uma mãe de criança, bicha ali, ó, é totalmente focada ali. A gente passava de 1 hora e meia, 2 horas conversando ali, então dava pra conversar bastante. Na hora de aprender, na hora de aprender, pô. Entendeu? Então, uma conversa, um vai e vem, aí não era legal. Entendeu? Então, foi essa parte negativa ao 01. A parte negativa 02 é que alguns palestrantes não conseguiu, eu tô falando da minha concepção, tá? Não conseguiu passar todo o conhecimento que tem. Daquilo também que até que foi perguntado. Que tem gente que é muito nova. Tem gente que começou a abrir seu comércio a menos de 2 meses, né? Eu já estou há alguns anos, então, assim, a gente quer experiência para a gente não errar. A gente ia cortar o caminho do processo que a gente ia sofrer dolorosamente e nesse sofrimento muito desiste. E a gente está ali para mitigar, né? Diminuir a, nossos erros como empreendedores. Então, alguns palestrantes não conseguiram, na minha concepção, não conseguiu. Eu não vou falar aqui que é muito chato, tá? Dizer que eles não conseguiram passar. Eu não consegui extrair nenhuma informação. Pronto. É melhor falar desse jeito para dizer que o cara não conseguiu passar. Mas na minha concepção foi isso. Mas isso não foi todos. 90% entregaram tudo assim. Se eu errei, se eu esqueci algum aqui ainda, eu peço desculpas. Mas o que veio na minha mente é isso. Depois a gente foi muito network. Eu conversei com o Netão pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele lá atrás, né? Enquanto o povo tava lá, ainda a Berg fala um pouquinho. Eu consegui conversar com ele alguns minutos ali. E foi muito boa a experiência. Muito boa experiência mesmo. Eu recomendo a todo mundo que não foi. Próximo ano vá. Porque no ano passado eu não fui. Por causa de um erro de cartão. Meu cartão gerou, eu nem conferi. Depois foi devolvido o pagamento e eu não fui. Mas enfim, é isso. Então, espero que esse evento ajude muitas pessoas aí. E se você foi, me diz aí, velho. A gente aqui gosta de conversar, né? Aqui é uma forma de comunicação. É por isso que meu vídeo não passa de muito tempo. Porque tem que ser pouco tempo que a gente tem coisa para fazer. Então, me diz aí, na tua concepção aí, se tu foi, se tu gostou, alguns pontos positivos, pontos negativos, porque isso é muito importante para a gente que é empreendedor, tá um dia a dia correria ali, né? Então, para vocês que não sabem, eu sou o proprietário do Boteco Seleção e da hamburguerinha que eu vou fazer agora, só faltando um processo aí um pouquinho, que é Jorginho Burger, né? Que era Ancelegrio, mas eu botei Jorginho Burger porque é uma coisa mais regional do meu bairro, tá? Então é isso. Se você foi, comenta aqui, ó. Como é que foi tua experiência lá? Eu gostei pra caramba, não tenho o que reclamar. Recomendaria a todo mundo. Beleza? É nóis!